Naquela rua vem passando uma mulher, e essa mulher se chama travesti. Naquela rua vem passando uma mulher, essa mulher se chama travesti. A travesti ela é bonita e vaidosa, e sou travesti que trago o meu buquê de rosa, mas eu não sei quem eu sou. Sou uma cobra venenosa que você matou. Ai, eu não sei quem eu sou. Sou uma cobra venenosa que você matou. Aquela que anda impaciente em partes verdejantes, bebeu da gota do orvalho que alimenta a vida. Caminhei pelas praias sublimes de Alter do Chão. Me encantei com o Lago do Juá, casa de Boitatá. Bebendo a minha bebida mais doce, um tarubá, né? Que vem da raiz da macaxeira, essa sim. É flor que não se cheira. Linda como uma cachoeira, assustadora como uma mata. Pegando fogo. Potente como um timbó, eu venho amarrando o meu cipó e fazendo as minhas mandingas por o agrotóxico derrubar. Que hoje em dia só encontro tristeza, a destruição, a divisão da minha casa e a extinção dos meus irmãos. E revoltada, eu me ingero. De toda a mata eu me aproprio. É no espinho do cuandu, é no aperto da sucuriju, é no veneno da surucucu, é no cantar do irapuru, é na magnitude do meu rei urubu, é na força de uma sussuarana, é na desconfiança de uma cutia. É nesse dia ensolarado, nessa noite de luar, eu, Mucura, Maria Flor, é o que é que tu quer me chamar? Com a força de 600 diabos eu vim aqui para te mostrar que povoado é nosso nome e território ancestral é nosso lugar. Ai, gente, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou tentando agora mudar de mood, né? Eu não fico brigando tanto também. Como já disseram, eu me chamo Maria Flor, né? Mas nem por muito tempo fui chamada assim, né? Fui reconhecida assim. Quando criança, eu passei muito tempo tentando entender o porquê que eu vestia certas roupas ou trazia certas construções sociais em cima do meu corpo, que não condizia muito com o que era eu, saca? Eu não conseguia falar sobre o que estava dentro de mim travado, né? E eu sempre pensei nessas possibilidades independentes, né? Até hoje eu também estava pensando em que roupa eu ia subir em cima desse palco, né? Queria lembrar que minha linguagem ela não é academicista, então eu vou trazer uns traços aqui interessantes, misturado com um pouquinho de TDAH. Então, eu fiquei muito curiosa tentando entender como eu poderia construir essa perspectiva, né, de identidade também nessa minha infância. E quando eu pude perceber que o que eu tinha para trazer como referência era uma perspectiva de diversidade, né? Só que essa diversidade ela sempre constrói também a partir de um ponto onde a gente traz o que é norma, né, o que é normal, né? E eu, por muito tempo inquieta, fiz várias experimentações corporais. Com 14 anos eu saí de casa e fui viver minha vida, tentar entender e construir essa identidade que me atravessava, que não fala só sobre roupa, né? Que não fala só sobre como eu me expresso, como eu posso ser chamada, o que eu posso trazer, mas fala muito sobre uma coisa que já trouxeram aqui nesse palco, e salve os que me antecederam aqui, Bruxos do Norte, que é corpo e território, né? Quando a gente é da Amazônia e a gente tem essa individualidade dentro de uma diversidade
que eu poderia trazer um outro nome sobre pluralidade, porque faz com que a gente consiga entender que tudo que está aqui do lado é normal e está certo, né? Foi quando eu tentei entender qual é o fator, então, que a gente pode mudar essa perspectiva dentro dessa identidade que está inquieta aqui dentro e querendo se reconhecer enquanto gente, pessoa. Foi quando eu percebi que eu podia, com outras relações, transcentrar a minha perspectiva. Foi quando eu me entendi enquanto travesti, com 17 anos, e pude conhecer o que seria a moda de guerrilha. Eu acho que toda travesti saca o que eu estou falando quando a gente bota a nossa primeira saia e vai comprar um pão. Égua, mana, nem te digo. E tipo assim, para muitos a gente acaba não conseguindo entender o significado de um se vestir, né? Mas quando esse corpo é um corpo trans e é um corpo amazônida, a gente tem muitas coisas que atravessam a gente. É cultura, é calor, né? Pelo amor de Deus também, é fumaça, E a gente fala sobre adaptação climática, né? E introduzir um pouco sobre o que é essa perspectiva travesti e adaptação climática é também falar sobre identidade, é também falar sobre corpo, né? Foi quando eu reconheci a perspectiva de moda de guerrilha, quando tudo que eu fazia e eu vestia para enaltecer a minha identidade enquanto travesti na sociedade, fazia com que a gente se entendesse enquanto Arisca, enquanto Andira, enquanto Mafel, enquanto outras, né? Enquanto Maria Flor. E isso pôde expandir para o outro de uma forma onde eu pudesse também me comunicar sem precisar abrir minha boca. E eu comecei a desenvolver um trabalho que é a partir de uma montação onde eu comecei a ter diversas inquietudes através do território que eu morava, Santarém do Pará. A gente começou a perceber várias praias, vários rios, vários igarapés, com devastações, com a naturalidade de ter uma casa de garimpo na orla da cidade, de ver que coisas que são inadmissíveis e mata todo mundo estava se tornando natural, e me irritava o fato de eu simplesmente ir comprar um pão de saia não ser natural, né? E eu comecei a me ajuntar junto com as minhas e entender a perspectiva de moda de guerrilha, no sentido de que, para além do que a gente estava demonstrando no nosso dia a dia, a gente também poderia falar sobre um pouco o que era cultura a partir dessa perspectiva e dessas vivências. Foi quando eu me reconheci enquanto mulher travesti e de um território indígena, né? Eu vim de um território chamado Aldeia, perto de Paracatu. Meus pais são de Minas Gerais, né? Meu pai é de Minas Gerais, minha mãe é santarena. Então eu tenho essa mistura desses povos. E aí eu pude adentrar sobre me entender enquanto travesti indígena e diversos recortes. E eu pude acrescentar em mim mais acervos sobre o que seria essa perspectiva de moda de guerrilha. Foi quando eu conheci a ideia de upcycling, a reconstrução a reconstrução da pedagogia do lixo. Eu entendi que a moda, ela atravessava a minha vida não só pela minha vestimenta, mas ela estava dentro do meu território, América Latina, em diversos lixões, numa perspectiva que a moda hoje, através de um clique, tu consegue ver a cultura, a perspectiva, o modo de pensar, o senso crítico de outro território, através de vestimentas, expressões corporais, dança, música, culinária. E isso é muito massa hoje, porque a gente consegue ver com mais rapidez tudo isso, e isso vai nos atravessando e vai mostrando pra gente, como eu falei no início, o que é pluralidade. Porém, a moda sábia do jeito que ela é, ela também se apropria dessa perspectiva para criar dress codes e tendências de moda que às vezes não duram nem 2 dias. Tu fica louca, admirada com a cor e com a estética da roupa. Tu não consegue levantar a grana para te vestir. Aí a indústria faz roupa que não cabe nem no teu guarda-roupa, não cabe no teu financeiro, não tem corpo para vestir, e isso vai para onde? Falar que nem minha amiga, o que a gente veste já é lixo, né? A gente já vai para o lixo, né? Então, pensar nessa perspectiva fora do que é esse mercado de consumir, do consumismo, me trouxe também essa inquietude de tentar entender como eu poderia ter... Como é aquela palavra, meu Deus?
inteligência de consumo, né? Eu não vou sair comprando tudo, não entender para onde vai essa roupa e tá. E isso está sendo a nova atualidade do que a gente está vivenciando. Eu queria questionar para vocês se vocês conhecem as pessoas que produzem a roupa de vocês. Vocês sabem de onde elas vieram? Vocês sabem para onde elas vão? Isso é interessante pensar porque a gente fala um pouco sobre a Amazônia quando a gente vê isso, e a gente fala um pouco sobre o que é território da América Latina, porque a gente acaba pensando e observando pessoas que estão dentro desse território produzindo moda, e produzindo moda ecológica, produzindo moda de reconstrução, produzindo moda onde fala sobre a pedagogia do lixo, a gente não construir mais lixo e se reconstruir ideias, perspectivas, né? E foi quando me despertou uma ideia, depois de fazer intervenções como essa, que vocês viram mais cedo, eu comecei a ter que me vestir para falar sobre essas inquietações que me atravessaram de território à identidade. E as pessoas começaram a falar, poxa, eu também quero me vestir assim. Eu também quero. E isso ficou muito pautado na minha cabeça, a ponto de encontrar com as minhas e ver outras pessoas fazendo upcycling. E eu convido vocês a entenderem um pouco sobre essa ideia de upcycling, para vocês produzirem e chegarem a acessar pessoas que estão fazendo isso dentro do nosso território, salvando o nosso território, trazendo uma perspectiva e fazendo com que você que fala sobre a Amazônia e a defesa da Amazônia se expresse através da sua própria roupa. Olha que interessante. Você vai estar ajudando pessoas de um território, vai estar construindo identidades que estão aí tentando na luta. O Brasil é o país que mais mata travesti no mundo há 17 anos consecutivos. O que vocês estão vendo aqui, tem mais pessoas trans na plateia? Laice também, estou vendo, da Lari. Isso é histórico. E vocês comprarem de manas que fazem esses papéis, que ainda estão vivas no país que mais mata travesti e ainda defendendo a Amazônia, rapaz, essa roupa aí é babado. Essa roupa é babado. Foi quando eu comecei a desenvolver um trabalho onde eu faço há mais de 3 anos, mais de 2.000 peças manuais, feitas por estamparia. E agora eu estou fazendo experimentação com negócios não vestíveis. Né? Eu aqui na minha autodescrição estou com palha da costa, uma saia de lixo textil, né? Estou com um punho de rede e consegui conectar outras minhas que estão fazendo coisas parecidas. Né? Isso é trazer com que a gente pense e se vestir com uma consciência mais limpa e pensando um pouco do que é a Amazônia de verdade. A Amazônia pede socorro em diversas partes e teorias e diálogos. A moda ela não pode ficar de fora. Bora se vestir direitinho e pensar na possibilidade de fazer com que as outras também tenham esses financeiros valorizados e reconhecidos e trazer uma autoconfiança e um senso crítico melhor na nossa vestimenta. Muito obrigada.